Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos a rocha, o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo, rebanho do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive desgostado com essa geração. E disse, é povo de coração transviado, coração duro, não conhece os meus caminhos. Por isso, diz o Senhor, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Esse salmo é um convite. Esse salmo faz parte de um grupo de salmos que são chamados de salmos anônimos. Não sei se você sabe, mas nem todos os salmos são de Davi. É bem verdade que a maioria dos salmos foi composto por Davi, mas nem todos. E às vezes a gente se equivoca, às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo, como diz o Davi, vinde, celebremos a rocha da nossa salvação. Não, como diz o salmista, não necessariamente o Davi, porque nem todo salmo é de Davi. Quase metade, ou um pouco mais da metade, dos 150 salmos, saiu da pena do rei Davi. Alguns no momento de sua juventude, outros no momento de sua maturidade, outros no momento de sua velhice. Cada uma tem uma ocasião, cada salmo tem uma circunstância, e a maioria foi escrito por Davi. Mas tem salmo que é de Moisés, tem salmo que é de Asaf, tem salmos que são dos filhos de Corá, um levita muito importante que tinha no templo. Então, precisamos ter essa consciência. Nem todo salmo é de Davi. Esse, por exemplo, 95, é um salmo anônimo. Não se sabe quem o escreveu. Portanto, eu gosto de ler esse salmo pensando na perspectiva de que, independente de quem o escreveu, o autor desse salmo é Deus. Aliás, em toda a Bíblia, isso é uma verdade. Eu, quando vou ensinar, e eu tenho o privilégio já há 7 anos de ser professor em seminários de teologia, faculdades de teologia. Aliás, temos aqui na igreja um seminário de teologia gratuito. Se você quiser participar, é só vir. Sábado, não é todo sábado, tem um calendário, mas na grande maioria dos salmos estamos aqui atrás no estúdio, tendo aulas gratuitamente com o mesmo conteúdo de uma faculdade ou de um seminário nível bacharel em teologia. Estamos no Antigo Testamento, começamos em Gênesis, último sábado terminamos os profetas maiores, Daniel. Próximo sábado teremos aula de profetas menores, de Oséias até Malaquias. São 12 profetas menores e nós teremos uma aula sobre eles. Se você tem interesse ou quiser recomendar para alguém, fique à vontade. É gratuito, pode vir, a gente dá os slides, dá o livro, dá tudo, de graça, ainda tem café, tem biscoito, muito conhecimento e é aberto para quem quiser. Depois é publicado no YouTube. Se você não tem condição de vir fisicamente, pode assistir lá no nosso canal do YouTube, as aulas estão todas lá disponibilizadas à vontade. Portanto, quando eu estou ensinando sobre a questão da autoria dos livros da Bíblia, eu faço sempre questão de frisar
de enfatizar a verdade de que a Bíblia não tem autores. Na minha perspectiva, e isso não é uma perspectiva literária, mas teológica, na minha perspectiva, o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, que inspirou os escritores. Portanto, a Bíblia tem vários escritores, mas ela tem um único autor, que é o nosso Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Escritores humanos, inspirados por Deus, registraram o conteúdo desses 66 livros. Então, não me importa saber quem escreveu esse salmo, me importa crer que o autor desse salmo é o Senhor. E quando ele diz, venham, celebrem, eu quero crer que é Ele que está nos chamando. Até porque o salmista, a partir do versículo 8, começa a falar na primeira pessoa, como se de fato fosse Deus falando. Ele diz, quando os vossos pais não endureçais o vosso coração. Aí ele diz assim, ó, estive desgostado com essa geração e disse, é povo, por isso jurei. Os verbos estão conjugados na primeira pessoa do singular. E eu quero crer e quero concluir de forma muito tranquila que não é o salmista que está desgostado com os seres humanos, porque se rebelaram com Deus. Eu quero crer que não é o salmista que está dizendo, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por quê? Eu vou entrar no descanso do salmista? Então só há uma conclusão. O verbo conjugado na primeira pessoa é porque Deus está falando na primeira pessoa através do salmista. Quando o salmista diz, eu jurei, não é ele o salmista que está jurando, é o Senhor jurando através dele. Então eu leio esse salmo nessa perspectiva. Quando o salmista diz, venham, celebrem a vida, louvando a Deus, eu vejo que isso, na verdade, é um convite que partiu do coração, do espírito e da motivação do próprio Deus. O Senhor nos chama para celebrá-lo. O Senhor nos convida para adorá-lo. O Senhor faz questão de receber o nosso louvor. Louvado seja Deus. Vou falar em hebraico essa frase. Aleluia! Porque aleluia significa louvado seja Deus. Louvai ao Senhor. Aleluia! Por isso que essa expressão entra vez por outra em vários salmos, porque era o salmista convidando a congregação, louvem o Senhor, estamos reunidos com esse motivo, com esse propósito. Aliás, nós fomos criados para isso, para adorar a Deus, para louvar o Senhor, para celebrar a vida com Ele. Infelizmente o pecado nos distanciou de Deus, infelizmente o pecado nos afastou do Senhor e gerou em nós alguns sentimentos que muitas vezes nós achamos que são motivo suficiente para não louvar a Deus. Se você é ser humano como eu, de vez em quando você fica triste. Se você nunca ficou triste, e se você está aqui em cima, você tem mais de 10 anos de idade. Se você tem mais de 10... Tem quantos anos, Caio? Você tem 11, né? 12. Vai batizar daqui a pouco, né, Caio? Eu queria que fosse hoje, cara. Esse frio, água gelada. Você dando um mergulho ali comigo, hein? Não, misericórdia, né? Tirei um cochilo hoje à tarde. Só um parênteses aqui. Tirei um cochilo hoje à tarde. Fazia tempo que eu não dava uma dormidinha domingo à tarde, mas esse frio é convidativo demais, né? Aí sonhei hoje à tarde, sabe com o que eu sonhei? Estou com esse negócio martelando na minha cabeça. Sonhei que nós estávamos num culto, eu fiz um apelo, vieram algumas pessoas à frente, e eu falei, fiz uma assembleia extraordinária assim na hora, porque uma das pessoas que veio à frente falou, eu quero batizar e quero batizar agora. Eu falei, se a igreja deixar, irmãos, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador? Eu creio. E aí, irmãos, posso batizar ele? Aí vocês bateram palma, batiza, nós fomos lá atrás, mudamos de roupa, batizamos na hora.
Falei, gente... sonhei do nada. Eu tô tomando um remedinho, sabe, para enxaqueca. É verdade. Tô tomando um remedinho pequenininho, 10 miligramas, miserável. Pequenininho, mas muito minúsculo. 10 miligramas para enxaqueca. Eu fiz uns exames, descobri que eu tenho enxaqueca. E eu, equivocadamente, como a maioria de nós, achava que enxaqueca é a dor de cabeça insuportável. Aí o médico me ensinou. Não, enxaqueca é a doença. Você tem uma doença geneticamente transmissível que se chama enxaqueca. E ela se manifesta com alguns sintomas. Às vezes, dor de cabeça, às vezes, irritação à luz, a som, irritabilidade e uma série de outros sintomas. E aí ele falou, vou te dar um remedinho aqui que vai atacar seu sistema nervoso e vamos ver se funciona. Vai dar uma maneirada. Eu falei, que beleza, tá beleza, tá bom demais. Então, sonhei com isso, fecha o parênteses. Então, se você está aqui e tem mais de 10 anos, levanta sua mão se você nunca ficou triste. Eu vou te chamar aqui para eu orar por você, para você ficar normal. Porque não tem condição. Não tem condição. É impossível viver sem momentos de tristeza. Mas sabe qual é a diferença em relação à tristeza do crente para o não crente? Não estou falando do membro para o não membro, do evangélico para o não. Estou falando do crente, pessoa que vive louvando a Deus, que celebra a vida louvando a Deus, que tem relacionamento com Deus. Cristão, discípulo de Cristo. Sabe qual é a diferença? É que quem vive louvando a Deus tem uma vida feliz, com momentos de tristeza. E quem não vive celebrando ao Senhor, tem uma vida triste, com momentos de alegria. Faz uma reflexão. Sua vida é feliz com momentos de tristeza ou sua vida é triste com momentos de alegria? A minha vida é feliz, porque eu escolhi celebrar a vida louvando a Deus. Mas isso não me impede de ter momentos de tristeza. E às vezes eu acho que a tristeza é um motivo suficiente para me impedir de louvar a Deus. Aí eu vou para a Bíblia. Aí um outro salmista, no Salmo 51, 12, ele diz assim para mim, vamos ler juntos? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito. Olha o que esse salmista está dizendo. E esse... Só conferir para não conversar fiado, que eu estou tomando um remedinho e não está podendo confiar muito na memória mais não. Sim, esse é de Davi. Então o Davi, ele disse assim, eu estou muito triste por causa do pecado que ele cometeu. Esse salmo ele escreveu depois que o profeta Natã o repreendeu em relação ao pecado com Batseba e Urias, o seu marido. E ele ficou muito triste, muito arrasado, deprimido, e ficou arrasado com aquilo, e ele então queria voltar a louvar a Deus, mas ele estava muito triste, e aí ele escreveu esse salmo. E ele cantou para Deus dizendo, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Eu sei que eu sou salvo pelo Senhor, pela tua graça, eu creio no Senhor, eu sei que eu sou o homem segundo o teu coração, eu sei que o Senhor me escolheu e me ungiu para liderar o teu povo nesse tempo, mas o que eu fiz me entristeceu demais. E aí eu queria que o Senhor voltasse a me dar a alegria. E segundo Davi, a fonte da alegria humana está na certeza de salvação. Quando eu lembro que eu sou salvo, eu fico alegre. Porque apesar da dificuldade que me traz a tristeza, eu me lembro, olha, mas se eu morrer eu vou para o céu. Então, aleluia, louvado seja Deus, esse momento triste vai passar, mas quando eu chegar lá, não vai passar, porque Ele prometeu para mim uma eternidade. Então, se a tristeza bate na porta do seu coração e tenta te convencer, olha, você está triste, não louve a Deus não, não cante para o Senhor não,
chore, você está triste. Lembre para a sua tristeza que você é salvo pela graça de Deus, e a salvação é motivo suficiente para colocar um sorriso no seu rosto. Aliás, o tema da campanha é esse: o preço já foi pago. Celebre a vida. Celebre a vida, você é salvo. É uma doença, é uma enfermidade? É o quê? É a tristeza? Talvez o desânimo. Ah, pastor, estou desanimado. Esse frio desanima a gente. Ah, aconteceu umas coisas que eu não gostei, estou desanimado. Ah, e não sei o quê. Estou desanimado. Ah, o desânimo leva geralmente à acomodação. Estou desanimado. O Brasil ganhou da Jamaica de 3-0? 7? Que isso, gente? 3. O Brasil feminino, primeiro, da Jamaica, da Copa do Mundo feminina. E depois o Brasil masculino ganhou de Honduras, de 7. Quando eu parei de ver, estava em 4. Então, estou lá no sofá, está um friozinho, eu estou meio desanimado, não concordo com o negócio, não gostei de outro negócio, não sei o que lá, nananana. Hoje é dia de se reunir para louvar a Deus, para ver meus irmãos, mas eu estou tão desanimado. O desânimo geralmente leva à acomodação, a gente se acomoda e aí, deixa isso para lá, não vou não. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o Paulo diz. Vamos ler juntos? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo escreveu para os Coríntios, ele está dizendo, não importa a circunstância adversa, sempre estaremos melhor. Uma circunstância vem para nos atribular, mas não vai me angustiar. Por quê? Porque a minha alegria está na salvação do Senhor. Eu fico às vezes perplexo. Nossa, não é possível que aconteceu isso. Gente, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu posso ficar perplexo, mas eu não vou ficar desanimado. Por quê? Porque a certeza de salvação me motiva. Eu posso às vezes ser perseguido. Gente que não gosta de mim, gente que não concorda comigo, gente que fala mal de mim, gente que me critica, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, no meu grupo, no meu isso, no meu aquilo. Ok, eu sei que eu sou perseguido por alguns, mas se eu fizer a conta e botar na balança, eu sou muito mais amparado pelos que me amam do que perseguido pelos que me odeiam. Então eu posso ser perseguido, mas eu nunca estarei desamparado. Sempre haverá um abraço de quem gosta de nós, de quem nos ama, de quem está disposto a nos amparar. Por isso que eu não posso abandonar a congregação, não posso abandonar uma vida de louvor a Deus, porque quando eu me sinto tentado a me entristecer, eu me lembro que sou salvo, e aí eu fico alegre. Quando eu sou tentado a desanimar, eu me lembro que nenhuma circunstância pode tirar de mim a minha paz, que está no meu Deus. Então eu tenho ânimo para continuar seguindo, apesar das circunstâncias. Depois da tempestade vem a bonança. E o Senhor continua no controle. Às vezes, a preguiça. Não, pastor, não estou nem triste nem desanimado, mas hoje bateu um negócio assim, uma preguiça, vontade zero, quero fazer nada, estou desanimado, não tenho coragem nem de cantar, nem de falar, nem ler a Bíblia, um versículo já está demais. Nossa, Deus, pastor, muita preguiça, muita preguiça. Deixa eu te falar um negócio. Olha o que o escritor de Provérbios, muito provavelmente esse aí, ou foi organizado ou foi escrito mesmo pelo Salomão. Olha o que ele diz para nós. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Você está desanimado? Está preguiçoso? Está triste? Ó vida, ó céus, ó azar. Vai trocar uma ideia com a formiga? Claro que esse é um texto poético e o escritor está usando de um artifício da linguagem chamado prosopopeia, ou
personificação. Quando o escritor dá vida àquilo que é inanimado, dá voz àquilo que é irracional, ele está fazendo uma personificação, uma prosopopeia. Lógico que você não vai ver ninguém ajoelhado ou deitado no chão, conversando com uma formiga. O que ele quer dizer é o seguinte: olhem para o estilo de vida das formigas. A formiga não tem preguiça. A formiga trabalha muito num determinado tempo, porque vai chegar um inverno onde ela não vai poder trabalhar tanto, então ela vai trabalhando dobrado para que no tempo do inverno ela tenha condição de se manter viva. Me parece que o princípio que o escritor está dizendo aqui é que nós devemos aproveitar o ânimo, aproveitar a alegria, aproveitar a disposição e produzir o máximo possível, em dobro, em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, porque quando chegar o período de baixa, porque vai chegar, irmãos, a vida, assim como os dias, é feita de estação. Os anos vão passando e hoje está frio, mas se chegar em janeiro vai estar calor. E tem vez que a árvore está cheia de frutos e tem vez que ela nem folhas tem. Porque depois da primavera vem o verão, depois vem o outono, depois vem o inverno. E depois, sucessivamente, as fases, as estações. E isso também acontece conosco. Porque a vida é uma roda gigante. Às vezes a gente está lá em cima, está tudo dando certo, está tudo fluindo, está tudo lotado, o bolso está cheio de dinheiro, e eu estou cheio de saúde, eu estou aproveitando, mas daqui a pouco não tem dinheiro, não tem saúde, não tem tempo, não tem nada. E aí? Como é que a gente vai ter estoque, como a formiga, estoque de produção, estoque de produtividade para passar pelos invernos da vida? Exatamente assim. Quando nós produzimos bastante, a gente tem, como diz aí na gíria, gordura para queimar. A gente vai produzindo, e quando chegar o momento de escassez, quando chegar o momento do desânimo, da tristeza, a gente tem estoque de produção para passar por aquele momento. Aí a gente vai usar das memórias, a gente vai usar dos frutos que produzimos, a gente vai usar dos recursos que guardamos para passar por aquele momento difícil, até que chegue uma nova estação, onde seremos novamente agraciados com a produtividade. Precisamos ser sábios, olhando para as formigas. Você está alegre? Produza. Você está disposto? Produza em dobro. Você está animado? Produza em triplo. Porque quando bater o desânimo, você vive do que você produziu outrora. Às vezes, a orientação é diferente. Olha um outro provérbio. O 10:26 diz assim, ó: como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Eu não sei vocês, mas esse versículo faz tanto sentido para mim, mas tanto sentido para mim, que eu acho que eu vou até fazer um adesivo e botar no meu carro. Porque eu vou te falar, primeiro que eu tenho os dentes sensíveis. Eu tenho um negócio chamado erosão ácida. Ah, garota! Tem uma dentista ali, é coisa interna. Erosão ácida. Toda comida ou bebida ácida vai corroendo meus dentes e vai atingindo os nervos. E vai meio que expondo as minhas raízes. E aí quando encosta dá aqueles choques. E vinagre é um negócio terrível para quem tem erosão ácida. Ai, chega a me dar arrepio. Então quando eu leio como vinagre para os dentes, eu já penso, nossa, que terrível. Como fumaça para os olhos. Eu tenho também o olho muito irritado. Qualquer coisinha irrita muito o meu olho. Não sei se é porque ele é verde. Mas eu tenho, qualquer coisinha, um cisquinho, um cabelinho, um negócio irrita, eu vou coçando e fica vermelho. Muito ruim. Fumaça, então, eu não consigo lidar com fumaça.
Então faz muito sentido esse versículo para mim, porque vinagre no meu dente me causa dor, fumaça no meu olho me irrita profundamente. E aí ele diz que como vinagre no dente e fumaça no olho é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E aí eu sou líder, eu sou pastor, e eu já fui gerente de 3 empresas por 10 anos. Eu já precisei demandar, delegar e dar uma OS, uma ordem de serviço, falar, ó, você faz isso? Faço. Você faz isso? Faço. Então tá bom. Aí você conta que a pessoa vai fazer e ela não faz. Vou te falar, viu? Ei, é difícil. Difícil quem é disposto, quem é altamente motivado, lidar com quem não quer fazer nada. Ou coisa difícil. Porque eu sou altamente motivado. Eu não preciso de ninguém me ligar e me avisar, ninguém me falar do horário, do meu compromisso, do dia. Ninguém precisa me lembrar. Sou altamente motivado. Eu já preguei doente, já preguei com cirurgia, já preguei com dor de cabeça, com dor de dente, com pé inchado, já preguei com tudo quanto é jeito, já viajei vomitando e já vi. Tudo você imaginar. Não precisa ninguém me motivar. Não, pastor, olha só, pastor, não fica assim não, não fica triste não, está frio, tem muita gente doente, mas faz o seguinte, pastor, chega hoje mais cedo, vai lá para a porta da igreja, porque muitos irmãos não vão, mas tem muitos que vão. Então, para o senhor valorizar quem vai, chega mais cedo, cumprimenta, dá um abraço. Não precisa ninguém me falar isso, irmão. Eu mesmo falo. A minha consciência me lembra. Meu espírito me motiva o tempo inteiro de que eu tenho muitos motivos para trabalhar, para produzir, para fazer. Por quê? Porque eu lembro que eu sou salvo, não tem tristeza que me para. Eu lembro que eu posso estar passando qualquer dificuldade, mas eu vou estar sempre melhor do que a dificuldade, porque eu tenho muito mais amparo do que perseguição. Eu me lembro que as formigas não param. Não sei se você já teve a experiência de ver uma carreira de formiga vindo e você botar o pé no meio delas assim, ó. O que elas fazem? Elas param. Elas contornam o seu pé, meu querido, e vai embora. Mas eu e você às vezes somos assim. Ó vida, ó céus, ó azar, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes a nossa motivação está numa coisa, numa pessoa, num evento, não sei lá o que. E aí se não for exatamente como nós prevemos, planejamos ou esperamos, a gente perde a motivação e já nem quer mais. Não, a vida com Deus não pode ser assim. Porque senão, olha só, se o Senhor é quem me manda, quem é que me manda? Se eu sou servo de Deus, o que me manda é o Senhor. Aí você imagina, como vinagre no dente de Deus e como fumaça nos olhos de Deus, sou eu, porque eu sou um preguiçoso na obra de Deus. Jamais, eu não quero botar vinagre no dente de Deus, eu sei como é horrível isso, estou fora. Vamos ver um outro? Olha só o 13:4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes se farta. O que é o diligente? É o firme, constante e abundante. É aquele que faz hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois de amanhã. Ele faz, ele vai, ele dá. Pode contar com ele, é ponta firme, diligente. A alma dele se farta, porque ele trabalha, produz, faz, no seu ritmo, na sua velocidade. Eu não estou falando aqui de ritmo, de velocidade ou de temperamento. Eu estou falando aqui de não ser preguiçoso. A preguiça, às vezes, nos trava de viver celebrando a Deus e louvando a Deus. Então, nós temos que vencer a preguiça. Como é que a gente vai fazer? Olhando para as orientações de Provérbios. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Aí o cara está deitado lá no sofá, e ele lembra que tem um pote de sorvete lá na geladeira. E tem sorvete, nem é feijão. Aí ele fala assim, vontade de tomar um sorvete. A alma do preguiçoso deseja. Aí não tem ninguém em casa e fala, mas eu vou ter que sair aqui debaixo das cobertas. Mas eu vou ter que ir lá na geladeira. Mas eu vou ter que abrir a geladeira. Mas eu vou ter que pegar um pote. Vou ter que...
Acabou o sorvete, já derreteu. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. O que é que a Bíblia está dizendo? Minha mãe falava para nós a história do seu Nicolau. Ela dizia que tinha um homem chamado Nicolau. E o Nicolau chegou para a esposa dele e falou: ô bem, vontade de comer um mingau? Aí a esposa falou: Nicolau, e quer comer mingau? Então vai lavar a colher de pau. Aí falava: quero mais não. Tem gente assim. Eu quero conquistar algo, eu quero fazer algo, eu quero realizar algo. Ah, mas acordar cedo não quero não. Ah, mas ter que ir atrás do fulano, do ciclano, da beltrana para conversar. Ah, não quero não. Ah, mas aí tem que fazer um curso. Ah, mas aí eu tenho que ir lá para Vitória. Eu fico bobo de ver gente que fala assim, tem que ir lá em Vitória. Eu fico olhando, eu não falo, porque pastor nem sempre fala tudo que pensa, não, nem sempre. Você acha que eu falo muito? Você tem que ver meus pensamentos. Aí eu fico olhando assim, eu só fico pensando, eu falo: gente, misericórdia, Senhor. O cara chama Vitória de lá em Vitória. Se eu tiver que fazer um curso lá em São Paulo, se Deus abrir uma porta para ele lá em Fortaleza, se eu tiver que pegar um carro e ir lá no Rio de Janeiro, buscar lá um documento que vai resolver um problema, que vai abrir uma porta e vai botar ele numa fita boa, ele chama Vitória de lá em Vitória. Nunca vai entrar na porta, nunca vai pegar a oportunidade, nunca vai alcançar nada. Por quê? Porque é preguiçoso. Preguiçoso. Preguiçosa também, tá? Ali está no masculino porque é genérico. Porque tem umas donas aí também que eu vou te falar, viu? Vamos ver mais um? Tem mais um aí, Bela? Tem o 21, 25, olha só. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Tem gente que se mata pela preguiça. Pela preguiça. Uma vez eu, numa das empresas que trabalhei, gerenciando, chamei um funcionário, falei: rapaz, aconteceu um negócio aqui e tal, estou precisando de ajuda, vamos ali comigo resolver? Ele: é o que vai fazer? Falei: não, nós vamos pegar a caminhonete aqui, vamos ali no material de construção, buscar o material tal, ferramenta tal e tal, e vamos trazer para cá, e nós vamos, o fulano de tal está vindo para cá para resolver, me ajuda ali a buscar mais rápido para a gente resolver o negócio. Ele virou para mim e falou assim: mas eu não fui contratado para buscar material, não. Aí eu falei: ah, é? Eu era o gerente, você está entendendo? Eu era o gerente. E ele era o auxiliar de serviços gerais. E ele virou para mim e falou: não fui contratado para buscar material, não. Eu falei: então passa lá no RH. E Deus te abençoe. Acabou a conversa. Já pensou se Deus agisse assim com a gente? Eu tenho que louvar a Deus. Ah, mas não fui, o meu negócio é só que depois que eu morrer eu vou para o céu. Não fui chamado para trabalhar, fazer nada, não. Não fui salvo para ir na igreja com frio, não. O que é isso? É eu, hein? Já pensou se toda vez que a gente desse uma desculpa para não celebrar a vida louvando a Deus e servindo ao Senhor, o Senhor mandasse a gente passar no RH? Então você passa no RH lá, está despedido. Não tem mais salvação, não tem mais vida eterna, não tem mais bênção, não tem mais nada. E outra, vou cortar o oxigênio também, que você não só, talvez você não lembra, mas quem mantém o oxigênio aí sou eu. Então para você está cortado. 1, 2, 3 e... tchau. Já pensou se Deus agisse assim com a gente? Estaríamos todos mortos. Porque é verdade que eu e você, muitas vezes, temos deixado a tristeza nos abater, o desânimo nos travar, a preguiça nos impedir e as preocupações
e ansiedades nos aniquilar. O nome da palavra já diz, pré-ocupação. É quando você se ocupa antes. Pré é antes, ocupação. Eu tenho um negócio para resolver amanhã. É amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho que estar lá. Agora não é ilustração, é verdade. Eu tenho que estar lá na Praça Costa Pereira, no cartório Sarlo, para resolver um problema lá de um documento, uma assinatura, reconhecimento lá de firma, negócio da ordem dos pastores lá. É minha folga, vou lá resolver. Amanhã eu tenho. Aí já pensou se eu ficasse aqui, estou pregando e estou, ai meu Deus, amanhã. Ai Senhor, esse frio, 8 horas da manhã, estou sem carteira de motorista, tenho que fazer reciclagem, vou pegar a carteira só no início do mês que vem, aí vou ter que chamar um Uber, aí eu vou ter que ir de táxi, eu vou ter que pedir alguém para dirigir para mim, aí vou ter, 8 horas da manhã eu vou ter que acordar mais cedo, fazer devocional e e olhar as coisas, aí tem que pedir um Uber, aí tem que atravessar a ponte, vou ter que ir lá em Vitória. Aí eu estou pregando e minha mente está aqui, me preocupando. E aí eu prego mal. E aí eu prego com semblante, porque eu já estou preocupado com amanhã, eu vou pregando aqui, porque não sei o quê. Vamos celebrar a vida, como formiga, lá que você é preguiçoso. Celebra a vida, louva a Deus, em nome de Jesus, amém, vamos embora. Nossa, pastor, está estranho, porque eu estou preocupado. Eu estou deixando a ocupação de amanhã tirar o prazer e a alegria do que eu estou fazendo agora. Deixa para se ocupar com as coisas e não se preocupar com elas. O que é de amanhã é de amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, vai que eu morro de madrugada. Preocupei à toa. É ou não é? É. Muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de celebrar a vida com Deus e aproveitar os momentos do presente por causa das nossas preocupações, ansiedade. Estamos muito ansiosos. Estresse é excesso de presente. Depressão costuma ser excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Deixa acontecer, meu querido. Deixa para se ocupar. Quando vier o problema, resolve. Não fique preocupado. Tem gente que nem tem problema. Fica inventando na cabeça. O carro do cara está novinho, revisado, 4 pneus novos, tanque cheio, suspensão, tudo beleza. Ele vira a chave, o carro pegou, funcionou, tirou da garagem. Quando ele vai pegar a estrada, ele pensa, e se um pneu furar? E se o motor bater? E se uma carreta vier em cima de mim? Está tudo na cabeça dele, não aconteceu nada ainda. E ele viaja tenso, preocupado. Chega lá, nem aproveitou a viagem, cara. E não aconteceu nada. Está tudo na mente. Bota aí, Bela, o que é que o Pedro diz para nós? Olha aí. É o Pedro mesmo que diz? É, capítulo 5, versículo 7, ó. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amanhã eu tenho que ir lá no cartório resolver. Amanhã vai dar a vontade de Deus. Não se preocupe com o amanhã. Deus já está lá. Porque Ele é eterno. E na eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro. Por isso Ele é onipresente. Não se preocupe com o amanhã. O Senhor já estará lá te esperando chegar. Deus é maravilhoso, meu querido. Deus é maravilhoso. E olhando as Escrituras, eu tenho vários textos que não me deixam tristes, que não me deixam desanimado, que não me deixam preguiçoso e que não me deixam preocupado. Não se preocupem, disse Jesus, com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, deixa para resolver os problemas de hoje, hoje. Os de amanhã, amanhã. Os de ano que vem, ano que vem. Olhem os pássaros. Olhem os pardais.
Eles não têm carteira assinada, não têm 13º, não têm férias, não têm benefício, não têm plano de saúde, nem seguro de vida. Mas eles vivem. Não falta comida, não falta abrigo, não falta nada para os pardais. Olha as flores do campo. Não senta na máquina de costura, não vai no shopping center, mas nem Salomão, em toda a sua glória, riqueza e esplendor, jamais te vestiu tão bonito como um lírio do campo. Se o Senhor cuida de pardal e de lírio, como não cuidaria de nós? Se Deus cuida de pássaro e planta, como não cuidaria dos seus filhos? Celebre a vida, adore a rocha da sua salvação, prostre-se diante dele com cânticos. Ele merece, ele está no governo, ele está no controle de todas as coisas. Temos motivos para celebrar. Primeiro, porque celebrar é um convite de Deus. Versículo 1 e 6 disse: venham, cantem, adorem com júbilo, com alegria. É um convite de Deus. O desejo de celebrar vem de Deus. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, no versículo 24, é o finalzinho do capítulo, e para quem não está acostumado com o contexto das Escrituras, Êxodo capítulo 20 é o momento em que o Senhor dá o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés. Moisés reúne o povo e diz: o Senhor me deu 10 proibições aí. Tem 10 coisas que a gente não pode fazer, senão ele não vai levar a gente para Canaã. Não vai fazer a gente herdar a terra. Aí, Moisés, o que a gente não pode fazer? Não pode. Guarda o sábado, parênteses, não trabalhe. Honre o pai e a mãe, parênteses, não desobedeça os pais, não desonre os pais. E não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. 10 proibições. Aí o povo: ok, Moisés, já entendemos. Aí ele fala: então, agora a gente tem que viver desse jeito, desse jeito. Aí vem as orientações. Lá no versículo 24 vem essa orientação aí. Deus, através de Moisés, pedindo para o povo: me façam um altar de terra, e sobre esse altar sacrifiquem os teus holocaustos e as ofertas pacíficas. Aquelas ofertas que vocês vêm para me pedir perdão e aquelas ofertas que vocês vêm para me agradecer. Peguem as suas ovelhas, peguem suas vacas, peguem os seus animais, em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Assim eu virei e te abençoarei. Desde o princípio, desde o início da lei de Moisés, Deus já está revelando a sua vontade, que o seu povo se reunisse para celebrá-lo e adorá-lo. E aí ele diz: se assim fizerem, virei e abençoarei. Por isso que o salmista nos convida, no verso 1 e 6, vinde, celebremos a Deus. Deus quer nos abençoar. Muitas vezes nós é que estamos deixando de ser abençoados, porque temos deixado a tristeza, o desânimo, a preguiça e as preocupações tirar o louvor dos nossos lábios. Celebre a vida, louvando a Deus, porque é um chamado de Deus para nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Olha que coisa linda isso, até o desejo de louvar vem de Deus. Ele coloca em nós o desejo, o querer fazer, e depois o efetuar, o realizar. Portanto, meu querido, você não tem motivo para não adorar a Deus, para não louvar a Deus, para não celebrar a vida com Deus. Caso você não esteja nessa dinâmica de vida, de celebração, adoração e louvor, você precisa dobrar os seus joelhos e fazer uma oração: Senhor, bota em mim o querer, e eu vou efetuar.
Pede a Deus, porque a Bíblia diz que é Ele quem faz, tanto o querer quanto o efetuar. Se aproxime do Senhor, ore, busque a Ele com esse desejo incessante no seu coração. Eu não estou conseguindo fazer, eu não estou desejando fazer, então peço ao Senhor para colocar o querer dEle no seu coração, porque é o que Paulo está dizendo aos Filipenses e é o que Deus está dizendo para nós. Ele vai colocar em nós o querer e o efetuar, Ele vai colocar em você o querer celebrá-lo, o querer louvá-lo. Basta que você esteja aberto para isso. Se abra, porque Deus não vai romper, não vai invadir, Ele não é mal educado, mas se você pedir, Ele pode te atender. Celebre a vida, louvando a Deus, porque é um chamado de Deus, porque é a vontade de Deus. Em segundo lugar, celebre a vida, louvando a Deus, porque o louvor proporciona relacionamentos. Olha só o que diz o versículo de número 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. O versículo 1 já disse, cantemos. O versículo 6 diz, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos. O 7 diz, Ele é o nosso Deus. Note que agora, nesses versos, o salmista não está na primeira pessoa do singular, mas está na primeira pessoa do plural. Nós cantemos, nós celebremos, nós saiamos. Primeira pessoa do plural é nós, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Portanto, uma vida de adoração e de louvor promove comunhão, reunião, relacionamentos. E aí, meu querido, muitos de nós perdemos muita coisa na vida porque a gente se priva dos relacionamentos. Já dizia um grande sábio brasileiro, conhecido pela alcunha de Tiririca. Você não precisa saber fazer, basta conhecer quem sabe. Muitos problemas, muitas adversidades, muitas circunstâncias a gente pode resolver com um telefonema. A questão é telefonar para quem? Se eu não me relaciono, se eu não convivo, se eu não sou um ser sociável, se eu não busco o encontro, se eu não busco o plural, se eu não faço questão da companhia de ninguém, na hora do aperto eu não tenho ninguém para ligar. E a Bíblia está dizendo, quando o povo se junta para adorar, o simples fato de estarmos juntos louvando a Deus já promove relacionamento. E uma porta de emprego pode ser aberta, e um abraço pode ser dado, e um conselho pode ser recebido, uma dica preciosa pode adiantar a sua vida, se você pertencer a uma comunidade e viver em adoração nessa comunidade. Portanto, celebre a vida louvando a Deus, porque é o chamado de Deus, é a vontade dEle para nós, promove relacionamentos, e isso nos faz lembrar do nosso Criador. Não se esquecer da verdade eterna de que Ele continua no controle. Verso 6 diz, porque o Senhor é o Deus supremo, grande Rei, acima de todos os deuses. Ele é soberano, Ele é o Rei dos reis. Quando nós nos reunimos para celebrar a vida com Deus, isso promove em nós a lembrança, a memória, depois de ter produzido relacionamento. Porque o relacionamento também gera memórias. Por isso que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu lembro do que Deus é e do que Deus pode fazer. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorem com os que choram.
Isso é comunhão, isso é união, isso é ajuntamento. Está no plural, alegrai-vos com os que se alegram. Está no plural. Está no plural. Ah, mas hoje eu não estou muito alegre. Se junte aos alegres, e alegre serás. Ah, mas eu não tenho muita sensibilidade para chorar. Se junte com os que choram, e terás uma lágrima no seu olho. Vai num hospital, meu querido. Você acha que sua vida está difícil? Vai lá no hospital infantil, faz uma visita lá para Cleide e para Yasmin, que a gente está juntando fraldas aqui para ela. Vai lá para você ver uma menina que está há 2 anos e 4 meses internada. Nasceu de 4 meses de vida, já fez mais de 20 cirurgias, tem um problema seríssimo no cérebro, no coração e no pulmão. E você chega lá, ela faz assim, ó, e joga beijo para você. Vai lá para você ficar constrangido. Vai lá para você perceber que Deus continua no controle, você tem muito mais do que merece. Promova relacionamentos. Você se lembra do Salmo 133? Como é bom, como é agradável, quando os irmãos estão unidos, isso é muito precioso, mais precioso que o orvalho do irmão, vai Bela, mais precioso que cada gota daquele óleo que ungiu Arão, o primeiro sacerdote. Se lembra do que Salomão disse? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e você venha dizer, não tenho neles contentamento. É o mesmo princípio da formiga. Enquanto você tem alegria, enquanto você tem disposição, enquanto você tem motivação, enquanto você pode, celebre, adore, promova relacionamentos. Lembre-se do seu Senhor enquanto é tempo, porque vai chegar um dia em que você vai querer e não vai poder. E aí você vai se arrepender, vai olhar para trás e vai falar, eu tinha saúde e não fiz nada, eu tinha dinheiro, não investi em nada, eu tinha tempo e não me relacionei. Agora que eu percebo a importância de tudo isso, eu não consigo fazer mais nada. Eu já estive várias vezes no leito de hospital com pessoas à beira da morte. Eu nunca vi ninguém pedindo, pastor, eu gostaria de mais um tempo de vida para eu comprar mais um carro. Pastor, queria mais um tempo de vida para eu fazer mais uma faculdade. Pastor, queria mais um tempo de vida para eu poder... Não. Geralmente o pedido é, eu queria mais tempo de vida para abraçar meus filhos. Queria mais tempo de vida para ir atrás de um irmão que nós brigamos na juventude, eu nunca mais falei com ele. Queria mais tempo de vida para buscar a Deus. Eu me desviei na minha adolescência e eu sinto tanta falta da igreja. Eu queria mais tempo de vida para aprender a viver como se deve. Geralmente esses são os pedidos. Não importa a conta bancária, não importa os títulos, não importa a grandeza, o conhecimento. No leito de morte, todo mundo quer mais tempo para consertar os erros do passado. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui no presente, para não se arrepender no futuro. Não permita que nada tire o louvor dos seus lábios. Isso é um chamado de Deus para você. Isso proporciona relacionamento. Isso faz você lembrar de Deus. E isso sinaliza o reino de Deus. Isso mostra que é Ele que manda na gente. Porque o verso 7 diz, Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. É Ele quem conduz a nossa vida, é Ele que é o Senhor, nós somos os servos, é Ele que manda e nós obedecemos. E aí o verso 8 diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração, como no dia de Massá, no deserto, lá em Meribá. Talvez você não está se lembrando desse fato ocorrido, mas no livro do Êxodo, capítulo 17, verso 7, lá está registrado que Moisés estava caminhando com o povo no deserto e chegaram num lugar onde havia ali uma pedra, uma rocha, e eles estavam com muita sede. Era um lugar extremamente deserto, na península do Sinai. E Moisés ali com o povo, e o povo não parava de reclamar.
Ah, porque lá no Egito a gente tinha comida e aqui não tem comida. Ah, porque lá no Egito a gente tinha água e aqui não tinha água. Ah, porque lá no Egito, porque lá no Egito, porque lá no Egito, lá no Egito, lá no Egito. Aí lá em Números, está registrado, Números capítulo 20, conta a história todinha. Que Moisés estava lá com o povo, e por isso aquele lugar foi chamado de Meribá, porque Meribá em hebraico é reclamação, murmuração. O povo estava reclamando tanto que o Moisés olhou e falou: gente do céu, como é que é o nome desse lugar aqui, Arão? Não sei não. Miriam, como é que chama isso aqui? Não sei, então vamos dar um nome para esse lugar? Esse nome de hoje em dia ele vai chamar reclamação, porque eu nunca ouvi tanta reclamação. Meribá, em hebraico. E aí, ele então, em busca de saciar o desejo do povo, ele começa a se relacionar com Deus e pedir a Deus a orientação para saciar o desejo do povo. Mas o povo está reclamando tanto na orelha dele, o povo está falando tanto na cabeça dele, que ele chama aquele dia de Massá. Massá em hebraico é um fardo pesado. Também pode ser traduzido como uma tentação ou uma provação. É uma situação limite em que você está prestes a cometer uma besteira. Aí o hebreu chama isso de Massá. Aí ele fala, lá em Meribá, teve um dia que foi o dia de Massá, o dia que eu não aguentei mais. Aí eu peguei a vara e sentei a vara na pedra. E aí a Bíblia vai dizer que por causa dessa atitude, Moisés não herdou a terra prometida. E o salmista vai nos lembrar: celebrem a Deus, adorem o Senhor. Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é nosso rei, Ele é o nosso pastor, Ele nos tem dado muita coisa boa. Para de olhar para trás, para de lembrar do Egito, do tempo de escravidão, do tempo em que você estava preso, do tempo em que você era refém. Agora você está livre, você tem o Senhor, você é salvo, você tem a possibilidade de herdar a vida eterna. Para de reclamar. Não endureça o seu coração, como os vossos pais fizeram, e me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Olha o que Deus está falando através do salmista. Ei, geração, a geração desse salmista, que provavelmente está já uns 1000 anos depois do evento, e nós que estamos mais ou menos uns 4000 anos depois do evento, a Bíblia está nos lembrando de novo: para de reclamar, você tem muito mais do que merece, celebre a vida. O preço já foi pago. Eu libertei esse povo, eu abri o mar para esse povo, eu mandei comida do céu para esse povo, eu mandei uma nuvem para proteger do calor, uma coluna de fogo para proteger do frio, e eles não param de reclamar. Eu fico imaginando se isso fosse escrito nos dias de hoje. Esse povo tem água encanada, esse povo tem coberta, esse povo tem janela para fechar, porta para fechar, carro para andar, tênis para pisar, BR lisinha, a ponte facilita ir lá em Vitória, mas eles não param de reclamar. É o governo, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Aqui tem um buraco aqui. Tem um buraco, mas tem 30 quilômetros sem buraco. Celebra! Pelos 30 quilômetros sem buraco, ao invés de ficar reclamando do buraco. O Senhor está falando: durante 40 anos, versículo 10, eu estive desgostado com essa geração. E disse: é povo de coração transviado. Esse povo afastou o coração de mim. Por quê? Porque usou o coração para reclamar, ao invés de usar o coração para louvar. E é assim que Davi ensina. Ele escreve: preparado está o meu coração, louvarei ao Senhor. Davi não diz: preparada está a minha harpa, afinado está a minha lira,
oh, impostada está a minha voz. Não, ele diz, o meu coração está pronto, eu vou louvar o Senhor. Adoração nasce aqui, querido. Mas se a gente está com o coração duro, se a gente está com o coração cheio de crítica, cheio de espinhos, cheio de mágoa, de rancor, não vai haver adoração. É por isso que tem tanta gente vivendo sem celebrar a vida. Não endureça o seu coração, porque o Senhor tem preparado para nós um descanso. E é a última parte do Salmo. Portanto, devemos celebrar a vida louvando a Deus, porque é um chamado de Deus, porque proporciona relacionamento, porque faz lembrar do Criador, porque sinaliza que é Ele que manda em nós e não as nossas reclamações, e que é uma forma de descansar em Deus. Verso 10 e 11, diz que Deus não gostou daquela atitude, por isso, no 11, jurei na minha ira. Note bem que não é na minha raiva. Deus não tem raiva de nós, senão Ele seria um pecador, porque raiva é obra da carne. Deus tem ira. Raiva é pirraça. É uma atitude ruim diante de um desgosto. Ah, não gostei disso. Estou com raiva. Não. Ira é um sentimento e uma atitude para equilibrar uma situação, para trazer justiça. Diante de uma injustiça, a gente se sente compelido a fazer alguma coisa. Eu desci aqui agora, fui lá no banheiro e tinha lá um adulto abusando de uma criança. É uma relação injusta. Eu não tenho nada contra o adulto, eu não tenho raiva do adulto. Não é nada pessoal, mas eu vou dar-lhe um safanão e tirar ele de cima da criança. Isso é ira. Diferente de raiva. E o salmista está dizendo, Deus jurou na ira dele. Ele olhou para nós e viu uma injustiça. Qual é a injustiça que ele viu? Eu dou tudo para esse povo e esse povo só reclama. Eu tirei esse povo do Egito e eles reclamam. Eu botei uma coluna no frio de noite e eles reclamam. Eu botei uma nuvem no calor de dia e eles reclamam. Eu mandei farinha do céu para eles comer pão todo dia e eles só reclamam. Não, está injusto isso. Toda injustiça precisa de uma ira. Então a minha ira vai ser derramada sobre eles. Josué, Caleb, sai da reta. Vocês não, vocês creram. Desde o início eu estou vendo o coração de vocês. Vocês são os únicos dois que creram. Dá licença, vocês dois. O restante, minha ira. Uau! Morreu todo mundo. Claro que não foi num evento único. Foi durante os 40 anos. Mas ninguém, a não ser Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E aí eu vou lendo o Pentateuco, eu vou lendo Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio, e eu vejo Josué e Caleb o tempo inteiro celebrando a vida e louvando a Deus. Ah, mas os homens são gigantes. Aí disse Josué, mas o Senhor é conosco, vamos embora. Ah, mas lá é impossível entrar. Aí o Caleb, mas a gente tem o Senhor do nosso lado. Por isso, e tão somente por isso, Josué e Caleb foram os únicos dois que saíram do Egito e 40 anos depois pisaram em Canaã. Toda aquela geração, incluindo Moisés, pereceu no deserto. Por quê? Porque não aprenderam a celebrar a vida louvando a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que não sejamos essa geração. Uma geração injusta, uma geração rebelde, uma geração reclamadora, que só sabe murmurar. Não, não. Nós temos motivos suficientes para celebrar a vida louvando a Deus. Louve ao Senhor, querido. Aleluia. Louvem ao Senhor. Ele é bom, Ele merece, para a glória dEle mesmo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor dEle traga celebração ao seu coração. Que a graça dEle coloque um louvor nos seus lábios. E que a comunhão dEle promova
uma bênção tal que teremos que testemunhar. Assim fez o Senhor.